com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com esses vídeos é esclarecimento apenas. Todo homossexual é digno de nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos. Não julgar para não sermos julgados. E é plantando que a gente colhe. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Continuando com o nosso assunto sobre homossexualidade e espiritismo, nós estamos utilizando o livro Sexo e Consciência como nosso norte nesse assunto. O livro é de Divaldo Franco, né? E nesse livro ele nos dá certas dicas para aprofundarmos nosso conhecimento e é assim que a gente está seguindo com essa proposta. Bom, nesse livro Sexo e Consciência, ele nos aponta para uma leitura do livro Loucura e Obsessão, não é? No qual o personagem central deste livro era um transexual que havia sido influenciado pelo seu tio a manter um relacionamento, um comportamento homossexual, ok? E aí, para ter uma ideia do que vai ser tratado, nessa parte do nosso diálogo, a gente vai falar sobre o capítulo 16, que se chama Libertação. Capítulo 17, a gente já falou sobre o capítulo 16. O capítulo 17, que se chama Terapia Desobsessiva. E aí, pegando o gancho do livro Sexo e Consciência, ele diz o seguinte: para o indivíduo que se encontra em curso nos dramas mencionado, o primeiro passo, né, será recorrer a um serviço de saúde mental. O drama mencionado é o drama da depressão, né? A pessoa está deprimida, está em dependência química, ok? E tem comportamentos sexuais doentios. Bom, então, para o indivíduo que se encontra em curso nesses dramas, o primeiro passo será recorrer a um serviço de saúde mental que lhe irá fornecer a terapia adequada para a depressão. Em seguida, será importante realizar um tratamento para o descondicionamento em relação à dependência química e aos comportamentos sexuais patológicos ou doentios. Durante esta fase inicial, o paciente deverá ser portador de uma grande força de vontade em querer modificar as paisagens da sua existência. Aliás, quando o indivíduo resolve transformar-se, o tratamento tem início nesse instante. E aí, lembrando que esse assunto não serve somente para os homossexuais, serve para todos nós, tá bem? Porque todos podemos estar em depressão, né? Termos dependência química e termos comportamentos sexuais doentios, independente da nossa orientação sexual. Então, continuando no livro Loucura e Obsessão, capítulo 17, Terapia Desobsessiva. Bom, desde quando se iniciaram as terapias espirituais em favor de Carlos e de Lício, a irmã emerenciana estabeleceu um programa paralelo de assistência fluídica através de passes diários, a fim de manter-lhes o equilíbrio emocional possível, ao mesmo tempo impedindo que espíritos zombeteiros, ociosos ou exploradores das energias fisiopsíquicas viessem piorar a situação dos pacientes, mesmo que a eles não estivessem diretamente vinculados. Sucede o mesmo na área espiritual ao que ocorre na área física, tá? Então, acontece nas duas áreas ao mesmo tempo. Putrefação à mostra atrai as moscas que lhe espalham a degenerescência. A emanação psíquica enferma serve de nutrição a parasitas espirituais que lhes são atraídos e nela se comprazem, originando-se ou ampliando-se as obsessões por acaso já existentes. A providência acautelatória, portanto,
se revestiu de muita sabedoria, defluente da larga experiência no trato com os portadores da parasitose espiritual. O tratamento das alienações mentais, incluindo-se a obsessão, é muito desgastante, por motivos óbvios, exigindo moralidade, paciência, fé e títulos de enobrecimento por parte daqueles que se lhe dedicam ao mistério. O terapeuta comum, quando portador desses requisitos, exterioriza a força curadora que passa a envolver o paciente, dando-lhe ou aumentando-lhe as resistências. Ao mesmo tempo, uma conduta exemplar confere méritos àquele que a possui, atraindo a consideração e complacência dos bons espíritos que passam a auxiliá-lo, dele se utilizando na ação do bem. No que tange ao labor terapêutico para as obsessões, tais requisitos são fundamentais, porquanto, não os identificando naqueles que os aconselham e lhes apontam o bom caminho, os espíritos doentes rechaçam-lhes as palavras, ante a evidência de que elas são expressas sem conteúdo de verdade, pois que não são vividas. O doutrinador espírita, naturalmente, deve verbalizar e viver o ensino, constituindo o exemplo que demonstra a qualidade do que apresenta pelas realizações íntimas e externas que produz. Como efeito, o paciente sintoniza com os bons conselhos do seu doutrinador, nele encontrando apoio emocional como outros enfermos no seu médico, para vencer ou contornar as dificuldades que lhe surgem durante o tratamento. No que tange à família, é importante que se considere a contribuição como valiosa, porquanto todo problema psíquico e mesmo físico em alguém traz uma correlação com os membros do clã. Especificamente, no capítulo das obsessões, é evidente que o enfermo se torna, de alguma forma, instrumento de cobrança, mesmo que indireta, para aqueles com quem vive e a quem se vincula por impositivos do passado. O grupo familiar é constituído por seres que se necessitam para os cometimentos evolutivos inevitáveis. O grupo de trabalhos desobsessivos também possui graves responsabilidades que não devem ser desconsideradas. Membro atuante da equipe, cada companheiro exerce um tipo de tarefa que se reflete no êxito do conjunto, conforme a conduta que mantenha. Não terminando o tratamento dos obsessores e dos obsessos, quando são encerrados os processos da sessão mediúnica na casa espírita, ele o que prossegue além das vibrações materiais com maior intensidade. Há quem estranhe essa providência, esquecendo-se que, antes da divulgação do espiritismo e da educação bem conduzida da mediunidade, os socorros desobsessivos eram processados dentro desses padrões, o que, aliás, é feito nos lugares onde a doutrina ainda não chegou, perdão. E nem a mediunidade esclarecida pode ser utilizada como seria de desejar. A providencial misericórdia de Deus dispõe de recursos inumeráveis para alcançar os fins a que se destina. Não obstante, conjugando-se os esforços em ambos os lados da vida, mais eficientes e rápidos são os resultados, ensejando ao mesmo tempo as criaturas encarnadas o conhecimento da realidade de ultratumba e a aquisição de valores pela ação da caridade desenvolvida. No que respeita ao compromisso que os bons espíritos assumem nesses valiosos empreendimentos, são investidos ao máximo a sua dedicação, a sua assistência e conquistas morais imprescindíveis para a regularização da contenda entre os adversários em luta. Foi, desse modo, providencial a decisão da benfeitora, destacando especialistas em fluidoterapia, auxiliares para permanecer nos lares dos doentes, que lhe forneciam constantes resultados em torno do andamento do processo ou quaisquer outras ocorrências que lhes diziam respeito. Assim, acompanhávamos através de Felinto o que sucedia com os amigos em tratamento. Carlos, no dia imediato ao deslindamento de José Manuel, já liberado da constrição da mulher-mãe, que o desculpou no primeiro encontro e, graças às energias que recebia dos passistas espirituais, despertou muito bem, com um humor relativamente renovado e otimista
até certo ponto. A mãezinha não pôde soptar a agradável surpresa, logo atribuindo aquele resultado à dedicação da irmã emerenciana. Embora não compreendesse como sucedia o tratamento do rapaz, teve a certeza do seu benefício, redobrando de entusiasmo íntimo e formulando plano para sensibilizar o filho em favor dos valores da vida espiritual. Senhor Empédocles, que anotara na melhora do rapaz, passou a induzir a esposa ao diálogo oportuno. A senhora utilizou-se, pois, do ensejo e, após o café matinal, numa conversa em que aparentava despreocupação, referiu-se: há alguns dias visitei uma casa de caridade espiritual, que me foi recomendada, em busca de conforto moral e de paz. Desde que Empédocles partiu, que adicionamos a saudade, a solidão e o sofrimento. A nossa religião afirma que a vida continua e eu creio nessa verdade. Assim refleti muitas vezes. Se ele prossegue vivendo, acompanha os nossos sofrimentos. Como foi um homem justo e bom, onde quer que esteja, eu sei que estará em um lugar de bênçãos. Ele não ficará indiferente às nossas aflições. Como, porém, saber o que ele nos pode oferecer ou o que deveremos fazer? Assim recorri a um senhor que é médium e tive uma entrevista com seu guia espiritual que, segundo penso, corresponde ao nosso anjo da guarda. Mamãe! Exclamou o filho surpreso. A senhora não está metendo-se com essas coisas, pois não? Elas são muito perigosas. Inicialmente eu também pensava assim. Redarguiu serena e inspirada pelo marido. Fui receosa, tive medo, mas necessitava de fazê-lo. Era como se uma força superior me impelisse a tanto. Desacostumada àquele gênero de culto, senti-me um tanto confusa no começo. Logo após, observando as reações fisionômicas dos que consultavam o médium, fui me tranquilizando. Quando chegou a minha vez, orei com fervor, suplicando o divino auxílio que não me foi negado. O médium falava de uma forma tão real que eu podia sentir que ali defrontava pela primeira vez o mistério da sobrevivência. Era ele e não o era. A sabedoria e a acuidade dos conceitos, o conhecimento do meu problema, tudo me indicava estar tratando com um espírito de luz portador de esperança e de paz. E o que foi a senhora fazer? Pedir ajuda para nós. A sua doença assim tão complicada, o rapaz mergulhou em cismar, demorado, após o que disse. E curioso tudo isso. Antes eu sofria pesadelos que não me davam trégua. É curioso isso, né? Toda vez que adormecia, raramente repousando. Durante estes dias, porém, houve uma diferença. Os sonhos continuaram, mas não me desequilibraram. Sentia-me num tribunal, sendo julgado por crimes horrendos, de que na hora eu me recordava. A acusadora era uma mulher demônio. Depois foi um homem satanás. Diziam que eu os matei e o mesmo fizera a seu filho. Dentro de mim, eu sabia que era verdade, apesar de agora não me recordar. Houve uma discussão forte, mas não agressiva, e ela me perdoou. Noutra noite foi a vez do homem, que terminou por fazer o mesmo. As pessoas do tribunal, juízes e advogados, eram benignas, sérias e muito justas. Nas vezes em que tal ocorreu, papai estava presente e intercedia por mim. Recordo-me bem de uma senhora negra e idosa, jovial e bondosa, que me sorria, me defendia e me amparava com outro ser de barbas venerandas e incomparável doçura no olhar, na face, na voz. São eles, meu filho, louvado seja Deus. Eles? Quem? Os espíritos bons. A senhora idosa e negra é a irmã emerenciana, guia do médium com quem eu falei e me prometeu auxiliar. Os outros eu não sei quem são, mas tenho certeza que são anjos do bem. A senhora levantou-se, abraçou o filho e ambos choraram. Vamos lá hoje, meu filho, pediu-lhe emocionada a senhora Catarina. Tenho medo, mãe. Tenho medo, mamãe. Eu sou um louco e posso ter uma crise. Você não é louco, meu filho. Está enfermo, é certo. Se vier a crise, lá é o lugar ideal. Ademais, com a proteção de Deus,
nada nos sucederá. Não percamos a oportunidade que nos chega em festa. O pai envolveu o enfermo numa onda de coragem que o renovou. Carlos, estimulado pela vibração positiva, anuiu, afirmando: iremos sim. E se for como a senhora diz, passaremos a frequentar a casa. Graças a Deus! Este é o filho querido que estava dormindo e os clarins divinos o despertaram outra vez para a vida. Após uma ligeira pausa, ela acrescentou: procure fazer algo que lhe preencha os espaços mentais, a fim de que nada venha a perturbar os nossos planos. Leia algo bom, a Bíblia, o Novo Testamento. Meu filho, isto mesmo, enquanto eu cuido da casa. A alegria irrompeu naquele lar onde o sofrimento se agasalhava por trás de uma cortina de sombras. À noite, no horário das consultas, vimos adentrar-se o Sr. Empédocles e os cooperadores trazendo a dona Catarina e Carlos para a entrevista com a benfeitora. Minutos depois, Felinto nos indicou a presença de Lício, que igualmente viera sob a tutela dos seus fluidoterapeutas espirituais. O rosto do jovem apresentava diferente expressão, agora assinalada pela esperança. Parecia sentir-se mais à vontade do que por ocasião da primeira visita. Seguindo o hábito, conforme nos referimos antes, a reunião teve seu ritmo normal, quando se iniciam as consultas, obedecendo ao mesmo critério. Haviam sido distribuídas fichas por ordem de chegada para manter-se a disciplina. Acompanhamos diversos casos novos, os mais variados, quando após chegou a família Viana. Dona Catarina exultava, enquanto Carlos, com o sistema nervoso um tanto abalado, observava com curiosidade. Foi a irmã emerenciana quem facilitou a entrevista saudando-os. Sejam bem-vindos em nossa casa. Ah, minha irmã, Deus seja louvado. A felicidade está entrando em nossa família outra vez. E como se meu marido ainda estivesse aqui conosco. Hoje eu trouxe meu filho Carlos, a quem convidei, e ele aceitou. Já nos conhecemos, não é, Carlos? Interrogou a entidade gentil. Temos estado juntos em algumas destas noites, não é verdade, meu filho? O jovem mal pôde balbuciar o monossílabo. Sim, é. Jesus, meu filho, é o médico divino de todos nós, e ele nos permitiu trabalhar juntos em favor da sua saúde com outros companheiros que não são juízes, mas irmãos da caridade. A mentora demonstrava com carinho estar informada dos comentários feitos e confirmava a claridade das lembranças. Meu Deus, ela sabe de tudo? Apressou-se o rapaz surpreso, confirmando. Não de tudo, mas de alguma coisa, é certo que sim. Tudo é vida, são bênçãos, e ninguém se encontra sozinho, por mais que o deseje. O nosso irmão Empédocles, por exemplo, está aqui conosco, acompanhando todas as suas ansiedades e dores, intercedendo ao Pai em favor de ambos. Tem razão, a nossa filha ao afirmar como se ele ainda estivesse aqui conosco. A morte não apaga sequer as lembranças, quanto mais a vida. Prosseguimos, além do corpo, rumando para Deus, conforme ensinam todas as religiões, com pequenas variantes. A vida é, desse modo, um tesouro de alto preço, que nos cumpre valorizar cada vez mais. Feliz é todo aquele que o compreende e aplica esse conhecimento em favor de si mesmo. Fazendo uma pausa oportuna, prosseguiu esclarecendo. Carlos encontra-se no limiar da saúde relativa que o Senhor lhe concederá. Uma grande carga de fatores que o angustiavam já foi retirada. Muito, porém, ainda lhe falta. Há de crescer no bem e no amor, a fim de reparar danos que foram causados pela imprevidência e que necessitam ser regularizados. Dependerá de você mesmo, dos investimentos de bondade e de autoiluminação que se permita fazer. A vida adquirirá sentido novo e tudo quanto lhe pareça valioso associe ao novo plano da sua existência. Lentamente irá compreendendo a realidade maior, que é a do Espírito Eterno, e se instruirá nas leis que regem os destinos, a fim de não mais tombar nos erros que infelicitam e degradam. Use a prece como sustentáculo nas horas difíceis e não dê campo às ideias deprimentes, viciosas, que abrem brechas para o infortúnio. Após dirigir palavras de incentivo e de orientação à dona Catarina,
que não ocultava a felicidade, encaminhou-os à câmara de passes, advertindo: o menino ainda necessita de assistência médica, apesar das melhoras apresentadas. O seu psiquiatra, ao constatar a mudança do quadro, ficará surpreso com o resultado do tratamento e alterará certamente a medicação. Dona Catarina, não sabendo como externar o reconhecimento e a felicidade, tomou a destra da mentora e osculou-a, orvalhando-a com lágrimas. Era a vez de Lício, e este se apresentou mais seguro. Como passa, meu filho? Indagou a amorável amiga. Muito bem, graças a Deus e à irmã. Graças a Deus, sim, e isso é o importante. A senhora soube que meu tio esteve aqui? Sim, tomei conhecimento e providências para interromper a cilada que fora programada envolvendo seu genitor, tanto quanto o grave desequilíbrio que a ele assaltava quando saíram de automóvel. Recordo-me. Então foi a senhora? Estive em tempo de enlouquecer ou suicidar-me naquele dia. Se fora antes que isso houvesse acontecido, eu teria me arruinado como a ele também. Tratava-se de um estratagema do mal para apressar a tragédia. Você ainda não está livre de novas circunstâncias afligentes, sendo-lhe necessário vigiar e orar muito até vencer este período de adaptação emocional e orgânica. Conforme você se recorda do sonho, naquela noite decisiva, a sua vida atual é o refluir dos atos passados, quando Anete e Felipe se comprometeram. Enunciados os nomes, Lício recordou-se do encontro espiritual, agora se conscientizando dele. Os clichês mentais arquivados retornaram à memória, graças à indução das palavras-chave no problema, especialmente a que era a sua personalidade francesa. A benfeitora auxiliou na evocação das cenas, completando. O seu tio é o companheiro de desditas, por 2 vezes perturbador do seu antigo esposo, a quem você igualmente infelicitou. Isto, no entanto, é o passado, e o que agora nos importa são as realizações presentes, em favor do futuro. E posso confiar no meu tio, que me promete ajuda quando necessário? Confiar pode, porém, conviver? Não. A convivência responde por muitos males, quando estão juntas as almas cujas feridas dos sentimentos ainda não cicatrizaram. O dia a dia diminui distâncias que o respeito impõe e propicia a vulgaridade, a abjeção, quando os que estão muito próximos não se encontram forjados nos metais da honradez e do equilíbrio. Veja a grande maioria dos matrimônios, cujos cônjuges se diziam amar com eterno sentimento, e ao se descobrirem durante a vida em conjunto, não têm a necessária resistência ou consideração recíproca, como seria de desejar, partindo para a agressão e despautério, o crime, a separação. Casar é muito fácil, difícil é manter o casamento. Você necessita de amigos, não de um amigo especial confidente, como é do agrado de toda pessoa em conflito. Conhecendo o seu problema e sabendo que as suas raízes se encontram em vidas passadas, você deverá digerir com calma esse conhecimento e estudar o Espiritismo conforme Allan Kardec o apresentou ao mundo e encontrará a estrutura cultural, racional e emocional para erguer a sua vida em termos diferentes. Jesus disse: é necessário morrer o homem velho para nascer o novo. Isto significa, erguer sobre os escombros do passado os ideais eternos da vida. Aqui estaremos dispostos a ampará-lo, tanto quanto outros amigos o auxiliarão, caso você nos permita fazê-lo. Alongou-se a veneranda entidade em esclarecimentos e carinho, encaminhando o moço à assistência pelos passes. Quando seguia a outra sala, despediu-se o rapaz rogando: não me abandone, anjo do bem. Que o Senhor o proteja, a todos nos proteja sempre, concluiu ela com um leve sorriso de ternura. Como as consultas prosseguissem, aproveitei de um momento do Dr. Bezerra e indaguei. A irmã emerenciana, para minha surpresa, sugeriu que Lício estudasse as obras do codificador do Espiritismo. Ora, trabalhando ela nesta casa, não é de estranhar-se
Desculpe-me, o amigo, respondeu afável. Não vejo onde colocar a estranheza. A verdade é universal e não é patrimônio que saibamos de ninguém. Allan Kardec foi o missionário escolhido para trazer o Consolador, unir a ciência à religião, colocar a ponte entre a razão e a fé, legando à humanidade essa obra ímpar, que é o Espiritismo. Ora, da mesma forma que os homens, espíritos encarnados, o estudam na Terra, nós outros, espíritos desencarnados, compulsamos os seus livros para aprender, como você também o faz, e aprofundar observações e estudos maiores, em razão de nos encontrarmos no mundo das causas, vivenciando experiências mais especiais. A benfeitora assim procedeu porque conhece essa fonte inexaurível, que é o Espiritismo, e encaminha quantos lhes podem assimilar e viver o conteúdo a instituições espíritas fiéis à codificação, aplicando a caridade maior, que é a de iluminar consciências humanas, a fim de não mais se comprometerem. E nisso ele coloca aqui um adendo, que é uma nota digital. Destaques desta versão digital, tá bem? Bom, porque foi colocado em negrito esse texto, desculpem, tinha que referir isso a vocês. Bom, a nossa irmã, conforme nos elucidou, mantém compromissos neste campo de ação, mas não retém pessoa alguma na retaguarda, sempre preocupada em impulsionar todos para a frente e para a vida. Assim age com tranquilidade. Havendo silenciado, aquietei-me em meditação, buscando entender a grandeza das almas que servem ao bem, sem rótulos nem limites, na abrangência da verdade, que dignifica e torna feliz o homem. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Se você gostou dessa leitura, desse texto, dessa explicação, deixa o seu like, dê a sua curtida no nosso vídeo para que a gente tenha esse feedback do nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse mesmo conteúdo, pergunte, faça suas perguntas nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser os nossos amigos. Se você acha interessante esse conteúdo, compartilhe, pois assim, divulgando, as pessoas ficam mais esclarecidas a respeito dessa matéria. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos o canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você pode também no YouTube apertar o sininho para receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.